Olá, seja muito bem-vindo a mais essa edição do Poder e Negócios, segundo episódio, falando agora com o Dr. Gabriel Portela, da Portela de Santana Advocacia, que fica na região do Bosque, em Campinas, hoje para falar sobre um tema muito importante. A gente veio do primeiro episódio falando justamente a respeito das questões envolvendo as verbas rescisórias, porque muitos trabalhadores ingressaram com ações trabalhistas, não, doutor, na Justiça, porque não receberam devidamente suas verbas rescisórias. E hoje a gente quer falar sobre um tema também muito importante, relevante dentro das empresas, que é justamente com relação ao assédio. Doutor, mas antes, muito obrigado por me receber aqui, receber o Poder de Negócios no seu escritório, abrir as portas, poder conversar a respeito desses temas tão importantes, desses temas tão importantes para a sociedade. É um prazer, Thiago, estar com você aqui e podendo compartilhar um pouquinho do mundo jurídico, das atualidades jurídicas. É sempre um prazer estar com vocês. Doutor, antes, conta um pouco da história. O senhor está aqui há quanto tempo? Atua nessa área há quanto tempo? Eu estou atuando, logo que me formei, comecei a advogar, já se completou o ano passado 20 anos. 20 anos de advocacia. 20 anos na advocacia. Isso. E quando a gente começa de uma forma meio que como clínico geral, né? Faz um pouquinho de cada área, mas a gente acabou meio que a gente foi se aperfeiçoando, focando principalmente hoje nas questões trabalhistas e previdenciárias. E por que essa área, doutor? Por que escolher essa área? Nós identificamos uma necessidade muito grande, né, junto ao trabalhador, né? Eu gosto muito do contato com pessoas, né? Tem advogados que se focam muito no trabalho com a empresa, mas nós gostamos muito de atender pessoas, principalmente na área previdenciária. Nós conseguimos aí fazer um trabalho até de cunho social, né? Muito embora seja o nosso trabalho, é remunerado, a gente cobra pelo trabalho, mas a gente está auxiliando muitas pessoas que precisam de um benefício. Na área trabalhista também, às vezes quando a gente busca um direito, não é só o nosso salário, não é só a nossa remuneração, é também um ato de justiça social. É um ato onde a gente consegue proporcionar para o trabalhador uma condição de vida um pouco melhor, né? É, isso mesmo. Doutor, bom, então esse tema acho que o senhor já foi procurado muitas vezes para poder resolver questões assim, porque infelizmente a gente vê, inclusive na própria mídia, denúncias, casos de assédio, tanto moral quanto sexual, que ocorrem dentro das empresas, né? Quando isso acontece, infelizmente, é um dano, um prejuízo assim, psicológico para a vítima, né? Para a pessoa que sofre com essa situação e que às vezes custa depois a conseguir voltar ao mercado de trabalho, não, doutor? Sim, o assédio, seja ele moral ou sexual, ele traz consequências aí psicológicas e muitas vezes até mesmo físicas, de forma duradoura ou até perpétua para a pessoa que sofreu esse tipo de assédio, né? Ela tem que passar por todo um tratamento, às vezes psicológico, às vezes desenvolve outras doenças em razão do assédio sofrido, né? E acaba abalando, né? Abala fisicamente, emocionalmente, financeiramente, porque a pessoa não consegue muitas vezes ingressar num novo trabalho, sentir ali segura, né? Realmente é um trauma que esse trabalhador ele carrega ao longo da sua vida, não é? E geralmente também é um tipo de tema também muito discutido na Justiça do Trabalho, né? Muitas ações acabam sendo movidas por causa desse tipo de crime, não? Sim. O assédio, né, hoje, o moral, ele é um assunto que vem muito para o processo trabalhista. É muito discutido. Por quê? O que é um assédio moral? É qualquer forma de tratamento que ultrapasse o bom senso, que ultrapasse a dignidade humana. É claro que quando o empregado ele é contratado, ele tem que mostrar uma produtividade, ele é contratado pelo seu tempo, pela sua intelectualidade, pelo seu esforço ali no trabalho, porém, ele tem que ser tratado com dignidade. Dentro do assédio, às vezes muitas empresas tentando obter resultados, ela pratica o assédio contra o funcionário.
ela quer obter um êxito no negócio, ali sobrecarregando o trabalho de uma forma que abala a moral dele. Principalmente hoje no âmbito comercial, né, quem trabalha com vendas, com resultados, mas ele é muito pressionado. A cobrança, ela não é vedada por lei, é natural, todo o trabalho, toda a profissão, até mesmo quem trabalha de forma autônoma ou empresário, ele tem pressão, ele tem cobrança. A cobrança não é assédio. O assédio é quando você ultrapassa a cobrança e passa a ofender a pessoa de alguma forma, né? E é muito interessante, Thiago, que o assédio, às vezes, ele pode se consistir em atos positivos ou negativos. Como assim? Por exemplo, numa empresa, às vezes o gerente, o chefe, ele chega para o funcionário e fala assim, olha, você não presta, o seu resultado, o seu trabalho é uma porcaria, tudo que você faz dá errado. Ele está desestimulando. Isso não é nada construtivo, é um ato. Mas existe também aquele tipo de assédio que fala assim, olha, eu vou dar um gelo nesse funcionário, colocar numa salinha lá e não dá trabalho nenhum para ele. É um ato negativo, você não está fazendo nada verbalmente, mas o fato de ser isolado dos demais colegas... Ele já está sentindo isso. Está sentindo. Então, assim, aquela cobrança exaustiva, vexatória, né? Isso nós tivemos muitos relatos, quando volto a dizer do âmbito comercial, aquele vendedor que não conseguiu atingir meta, ele vai pagar uma prenda diante de todos os colegas. Nossa. Olha, vai rastejar no chão, vai fazer isso. Então são coisas que a jurisprudência, a legislação, a Justiça do Trabalho, ela vem tentando reparar. Não é? Existem algumas empresas, isso aí eu digo inclusive empresas de call center, né, que proibia o funcionário ir ao banheiro. Isso é um assédio. Por quê? O empregado, você não consegue controlar quando você precisa ou não. Tem dia que você precisa um pouco mais. E tinha empresa que disse, não, olha, você só vai no banheiro no seu intervalo de almoço, no seu horário de café. Quer dizer que proibia? Proibia. São situações que a pessoa precisava. Já tivemos situações de funcionários que acabou fazendo suas necessidades no local de trabalho, porque se via impedido. Ele sabia que se ele fosse para o banheiro, ele ia tomar uma suspensão, uma advertência, não podia deixar o posto de trabalho. E aí fica uma situação pior ainda para a empresa, moralmente, eticamente. Quer dizer, por uma atitude que às vezes ela deseja mais resultado, ela acaba tendo um resultado negativo. Negativo por quê? O assédio, ele não somente viola, né, a intimidade, a personalidade do trabalhador, mas ele cria uma imagem da empresa para com os funcionários que não é boa. Exatamente. E se vaza para a mídia, pior ainda. Comercialmente ela vai ser cancelada, vai né, ter uma imagem negativa que vai prejudicar os seus negócios. E como depois, doutor, conseguir provar o assédio? Só a palavra do funcionário já é suficiente? Olha, a palavra da vítima, ela tem um peso muito forte, né? É muito grande o peso da vítima, o depoimento, aquela impressão do depoimento que o juiz escolhe o depoimento, isso faz parte da prova, tem uma valoração muito grande. Mas é muito importante, principalmente na Justiça do Trabalho, a Justiça do Trabalho ela tem como uma das principais provas a prova testemunhal. Então, de repente, um colega que viu pode ser testemunha, às vezes uma gravação, né, no celular de um áudio ou de um vídeo pode se tornar prova, não é? De repente, mensagens que a pessoa recebe do chefe, cobrando resultados, humilhando, não é? Volto a dizer, cobrar resultado não é assédio, mas você humilhar a pessoa por não atingir um resultado, né, causar ameaça, né? Olha, você não está dando resultado, olha, eu vou te mandar embora. Não, eu acho assim, o patrão, ou ele manda embora, ou ele não ameaça. Sim. Né? O trabalhador, ele trabalhar sobre assédio, ele simplesmente se torna menos produtivo. É um trabalhador que vai adoecer ao longo do prazo. E, doutor, o trabalhador, ele pode gravar uma conversa escondida, por exemplo? Sim, a conversa onde ele está participando, ele pode gravar. Ele vai entrar numa reunião. Essas provas têm sido acatadas sim. Porque assim, é o único meio. Você entra numa sala para falar com o chefe, com
o seu superior, você não tem outro meio de prova que você foi assediado a não ser a gravação. Então, a gravação é sim um meio de prova. A justiça aceita. É aceito. A gravação é aceita. Isso junto com outras provas, né, que vão trazer outros indícios. Né? Vai uma gravação, mas outro colega viu que a vítima foi conversar com outro supervisor, com o chefe, e saiu da sala chorando. Então, são indícios que vão confirmar esse áudio. Então, o áudio ele é um indício de prova, sim. Então, um ponto vai ligando o outro. E é essa somatória aí que dá o resultado final. Sim, porque a gente sabe, né, isso daí, a gente sabe que o assediador, ele normalmente não faz isso em público. Às vezes faz. Às vezes faz. Às vezes faz. Mas normalmente o assédio, principalmente o assédio sexual, ele é de forma velada. Ele é naquele ambiente onde não tem outra testemunha, é muito sutil, não é? E isso, infelizmente, é algo que acaba abalando o ambiente de trabalho, acaba corrompendo toda a estrutura organizacional. Né? Agora, doutor, eu sei que aí talvez até fugiria, mas como aquela pessoa que está sendo vítima de um assédio moral ou até mesmo sexual numa empresa, ela sai dessa situação, porque muitas vezes ela pensa assim, eu não posso perder o emprego. Como é ela se desvencilhar, como ela vencer essa barreira? No momento que ela sofreu um assédio, tá, é importante ela tentar formalizar essa ocorrência junto à empresa. Tá? Ou a empresa tem uma ouvidoria, ou tem um RH, ou tem ali um chefe do chefe que ela pode se reportar, não é? Ela tem ali um gerente, mas tem um diretor. Ela tentar se reportar e principalmente ali formalizar essa denúncia. Olha, mandar um e-mail para o RH da empresa dizendo, olha, hoje no dia tal aconteceu isso, e formalizar. Ter prova de que ela denunciou o fato. Tá? As empresas maiores, hoje elas possuem uma ouvidoria, existem equipes específicas para coibir qualquer tipo de assédio. Equipes de boas condutas. Sim, né? De boas condutas, vai ter a vítima vai ser ouvida, mas existem situações em muitas empresas, né, que às vezes infelizmente não acatam esse tipo de reclamação. Né? E infelizmente o trabalhador se vê vítima e não consegue sair dessa situação, mas quando consegue, a justiça... uma forma de reparar o dano. De reparar o dano. E são muitos os casos, doutor? Olha, Ou tem diminuído? Por incrível que pareça, não tem diminuído. Não tem diminuído. Muitas pessoas, às vezes, acabam ultrapassando esse limite do profissionalismo, não é? E acaba realmente agindo de forma abusiva para com o empregado, violando a sua integridade moral, muitas vezes até mesmo a integridade física. E falando aí de assédio sexual, isso infelizmente ocorre muito, não é? No âmbito, principalmente no âmbito corporativo. E o empregador, a pessoa que comete esse tipo de situação, comete um crime, né, doutor? Um assédio sexual, Sim, ele é crime. É crime também. Fora da questão trabalhista, indenizatória, que é possível e passível de ser identificada e indenizada a vítima, existe uma questão criminal também. Né? O assediador está cometendo um crime. E a pessoa, hoje, assim, é uma linha tênue, mas tem que ser identificada e tem que ser coibida. Né? Hoje o trabalhador, se você pegar qualquer pessoa, ela passa mais tempo no trabalho do que na sua vida particular. Ela convive mais no trabalho do que com a sua família. Então o ambiente tem que ser um ambiente saudável de trabalho. Né? É verdade. Tem que ter um ambiente saudável de trabalho. Certas liberdades não são compatíveis com o ambiente de trabalho. É verdade, é verdade. Doutor, muito obrigado por esses esclarecimentos. Acho que com certeza as pessoas entendem mais, absorvem mais e podem até mesmo identificar se estão passando por alguma situação semelhante, se estão passando por alguma situação de assédio, que às vezes acreditam que não, é só o jeito da pessoa, só a forma como ela trata as pessoas, é o jeito dela. Não existe isso. Não. Tem que ter limite, tem que ter bom senso, não, doutor? Com certeza. O
trabalhador tem que ser tratado com respeito, com dignidade, não é? Sem violações à privacidade, não é? Ainda falando uma questão de assédio que às vezes é muito praticado, são revistas que são evasivas no empregado. Fazer uma revista íntima no funcionário, isso é uma forma de assédio. Quer dizer, se você não confia, demite. Não abrir a bolsa da pessoa. Até revista pessoal, às vezes, em algumas empresas acaba acontecendo. Então, isso são situações que podem configurar assédio. Assédio é tudo aquilo que ultrapassa o limite do bom senso e daquilo que é normal, natural, né? Com certeza. Doutor, muito obrigado, viu, pela entrevista de hoje. E olha, fique ligado porque no próximo programa, na próxima edição, a gente vai falar sobre as questões relacionadas à hora extra, porque com certeza você conhece alguém ou você mesmo já passou por uma situação, ou tem passado por uma situação como essa, de não receber hora extra ou de trabalhar intra-jornada. Tem até pessoas que trabalham naquela função, naquela escala especial, né, doutor? 12 por 36 e trabalham naquela chamada folga trabalhada, FT, mas aí há um grande deslize das empresas que é favorável aos trabalhadores. Então, doutor, e a gente vai explicar isso no próximo programa, então você fica acompanhando aqui o canal do Poder de Negócios para saber de tudo e também nas redes sociais do Dr. Gabriel Portela, que é o responsável aqui pela advocacia Portela de Santana, que fica em Campinas, um escritório extremamente conceituado, principalmente nessa área trabalhista previdenciária. Então, agradeço demais a sua companhia, muito obrigado, não deixe de se inscrever no canal para mais conteúdos como esse. Curta, comenta, compartilha com todo mundo para saberem todos os seus direitos trabalhistas e fique aguardando o próximo episódio. Até o nosso próximo encontro.